Eu pedia assim, eu falava, Deus, me dá força porque tem que ser agora. Eu preciso fazer isso, não dá mais, nós não estamos mais nos suportando, isso tudo é fingimento. Olá, minhas mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e é um bate-papo que eu prometi para vocês. Sim, porque pelo que eu me lembre, naquele vídeo onde eu falei como eu descobri a traição do meu marido, eu não contei para vocês como eu pedi gentilmente, não tão gentilmente assim, para que ele saísse de casa, que foi o momento que eu tomei a decisão de me divorciar, quando eu percebi que ele não queria mais estar naquele lugar que era na nossa casa, né? Então deixa eu dar uma recapitulada aqui para quem caiu de paraquedas aqui entender do que se trata. Em 2008, em junho de 2008 eu fiz uma cirurgia para retirar um câncer de mama, um tumor. 2 meses depois, na segunda quimioterapia, o meu ex-marido, que é o pai dos meus filhos, o meu primeiro marido, ele começou a se envolver com uma funcionária da empresa que ele trabalhava, uma menina que na época era menor de idade e tal, e foi. Quando eu terminei todo o tratamento, com um sentimento e com algumas provas, eu já sabia que ele estava me traindo, mas eu estava mais focada em fazer todo o meu tratamento de quimioterapia. Quando eu descobri realmente a traição, descobri quem era, tudo que daí eu conto nesse vídeo aqui, como eu descobri a traição do meu marido, aí vocês têm que assistir esse vídeo, não vou repetir aqui. Eu acabei colocando ele para fora e tal, mas aí medo, insegurança, 2 filhos pequenos, eu não trabalhava, eu sabia que ele não ia conseguir manter o padrão de vida para 2 casas, aquela coisa que acontece, eu acabei perdoando, entre aspas, mas na verdade eu não consegui perdoá-lo. Nesse período eu tinha vendido a minha casa e eu mudei para esse apartamento aqui com ele, porém, em setembro eu percebi que a coisa estava insustentável. Eu viajei no dia 7 de setembro para casa da minha mãe, porque meu irmão, né, evangélico e achando sempre que Deus tinha um recado, que tudo era uma aprovação e tal. Eu viajei para casa da minha mãe, acabei indo lá na igreja, me convenceram de que ele estava arrependido, que eu tinha que voltar. Só que quando eu voltei sem avisar, eu encontrei em casa, ele não estava em casa, um jornal com vários apartamentos anotado assim, que ele estava procurando um lugar para morar. Putz, eu tinha perdoado o cara, eu tava tentando, sabe, tirando forças, não sei de onde, para superar aquilo, medo de que a doença, né, que o câncer voltasse na minha vida. E o cara, tipo, fazendo as coisas pelas minhas costas, tipo, ele ia sair daqui sem me avisar, ele ia me dar o fora. E aí eu fiquei assim apavorada, sabe? Fiquei muito triste porque lá na igreja lá, né, onde eu fui, nossa, me convenceram que era só eu voltar para casa como se fosse assim um passe de mágica. Ele te ama, ele está arrependido, ele estava não sei o quê. Ele não quer nunca mais vai fazer isso com você. E eu acreditei naquela balela, naquela baboseira toda lá, achando que Deus estava me mandando um recado. E peguei o carro, eu viajei 350 quilômetros assim, cheguei a dormir no volante, praticamente dormi no volante, gente. Foi uma sensação horrível de estacionar numa chuva na beira da estrada para tirar um cochilo. É coisa assim, com dois meninos, né? Meus filhos, acho que na época estavam com 10 e 11 anos, ou talvez um ano menos, não me lembro direito. Então, assim, aí você chega aqui com aquela coisa assim de, nossa, vai dar tudo certo. E eu com aquela força, não, eu vou superar isso, eu vou perdoar, eu não vou ficar jogando na cara, eu quero esquecer, foi um momento e blá. Aí chega aqui o filho da mãe procurando imóvel e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha como usar meus dotes, não sabe, não tinha, porque... E aí, pior, e, tipo, eu viajei para tentar fazer com que ele sentisse falta, fiquei uma semana fora, e ele, enfim, tinha voltado com a amante, estavam se encontrando e estavam juntos os dois procurando um imóvel, né? Acho que Deus mandou o recado para a pessoa errada naquela época, porque não era para mim o recado. E aí eu pensei, eu não vou permitir que ele continue fazendo isso, me enganando, e que ele me dê um pé na bunda
Por quê? Tipo assim, eu não tinha escolha. Se ele ia sair de casa do mesmo jeito, tipo, ele ia sair de qualquer forma para ficar com a menina, eu ia ter que enfrentar a vida da mesma forma. Então eu preferi dar o ponto final no momento que ele não estava preparado, porque ele não tinha casa, ele não tinha móveis, ele não tinha nada. Então eu pensei, eu não vou sair dessa sendo chutada, porque ele implorou perdão, ele humilhou a moça, tudo, e eu acabei. Meu ego, né, massageou um pouquinho. Eu falei assim: ah, mas não vou deixar ele pra ela, não. Como a gente é idiota, né? Como se as pessoas fossem nossa propriedade. Mas, enfim. Naquele dia que eu voltei, eu percebi que ele estava dormindo no quarto do meu filho mais velho. Não chamei ele para dormir no nosso quarto, nada. Chamei os meninos para dormir lá. E assim nós ficamos por uns 3 dias, eu acho, e eu com aquela angústia, e ele todo feliz e sorridente, como se nada tivesse acontecendo. Porque ele não achou que eu tinha visto o jornal, mas ele estava muito feliz. Para qualquer pessoa que chegasse aqui, nós éramos o melhor casal do mundo, como sempre foi, né? Sempre pensaram assim que nosso casamento era perfeito. Aí o que eu fiz? No domingo de manhã, ele sempre gostou muito de assistir Fórmula 1 ou jogo de futebol, essas coisas aradas aí. E eu sempre detestei tudo isso. Então, pra mim, assim, era um martírio. Porque, ai, por que a gente casa com uma pessoa tão diferente da gente? Eu não consigo entender. Você vai lá, sabe que a pessoa é o oposto de você, que ela não gosta nem de 10% das coisas que você gosta, você desgosta de 110% do que ele gosta, porque nada me agradava, não tinha nada que a gente combinasse. Mas você vai lá e não, eu vou ficar com essa pessoa, eu vou ter filhos com essa pessoa e vou ser o casal mais feliz do mundo. Enfim. E naquele domingo tinha, acho que uma final de Fórmula 1. Não era final, mas tinha uma corrida importante lá de Fórmula 1. Aí, o que eu fiz? Eu levantei, tomei banho, era umas 8 horas da manhã. Coloquei um roupão, sem nada por baixo. Entrei no quarto onde ele estava dormindo, o quarto do meu filho, chaveei a porta e literalmente ataquei ele na cama. Ataquei ele na cama. Pensa no sexo incrível que foi. E eu percebi que ele, naquele momento ele começou a desenvolver um carinho, sabe? Ele estava sendo carinhoso comigo. Aí eu saí da cama como quem não, sabe? Simplesmente fez o serviço, tchau. E tomei outro banho, preparei um café da manhã maravilhoso. Chamei os meninos, tomamos café da manhã junto, conversamos, demos risada, como assim se tudo voltou ao normal, entendeu? Tudo voltou ao normal. E aí ele terminou o café, veio aqui para a sala, colocou no jogo, sentou bem feliz e relaxado no sofá e eu lavando a louça. Eu falei, gente, eu preciso. Eu pedi assim, eu falava, Deus, me dá força porque tem que ser agora. Eu preciso fazer isso, não dá mais, nós não estamos mais nos suportando, isso tudo é fingimento, isso tudo é um teatro, eu não quero mais que os meus filhos convivam com isso. Tipo, eles dormiram no meu quarto, o pai dormindo no quarto do outro lá, aí toma café da manhã como se fosse uma família margarina. E aí, eu lembro até hoje, gente, eu peguei o pano de prato, sequei minha mão com luvas, que eu estava com luvas, sentei do lado dele aqui no sofá, e ele prestando atenção na corrida e tal, olhou pra mim, deu uma risadinha. Coloquei a mão na perna dele e falei, rua. Aí ele, acho que ele não entendeu o que eu falei, ele olhou pra mim. Quê? Eu falei, rua. Eu quero que você pegue só as suas roupas e saia da minha casa. Cara, ele, tipo assim, quase caiu do sofá mesmo sentado. Aí ele falou assim, não aluguei apartamento ainda. Bem assim, tipo assim, eu falei assim, não me interessa. Eu fiquei com muita raiva, porque daí ali ele deixou explícito que ele estava procurando apartamento, tipo, que ele estava fazendo as coisas pelas minhas costas. Eu fiquei muito triste. E daí eu falei, não me interessa. Não interessa para onde você vai. Vá para um hotel, vá para o PQP. Eu quero que você saia. Eu não quero mais você aqui. E ele levantou, catei as malas dele e falei, você só vai levar suas roupas e seus objetos pessoais. O resto você não vai levar nada. E bem assim, bem calma, sem brigar, sem falar que eu sabia que ele estava saindo com a menina, porque eu já tinha conversado com a mãe dela. Eu soube que ele tinha ido procurar ela num evento que teve aqui bem perto do prédio. E eu sei que é verdade, porque a mãe dela falou uma coisa que ela falou que só ele sabia que eu tinha feito. Tipo assim, que eu saí com umas amigas e tal. Então, assim,
Enfim, naquele momento eu senti alívio. E foi engraçado porque ele realmente arrumou as coisas dele, mas assim, bufando, sabe? Indo de um lado pro outro pra lavanderia e voltava e arrumava mala e isso e aquilo. E eu continuei arrumando a cozinha como se nada tivesse acontecido. Aí um dos meus filhos, eu não lembro qual, chegou e falou assim: Você vai viajar? Aí eu virei e falei assim: Não, seu pai está indo embora. Você lembra que ele teve aquele rolo lá com a Estela? Então, ele tá indo encontrar com ela, foi uma decisão dele. E a gente vai aceitar, ele tem que ser feliz, então ele está indo embora e você pode se despedir dele. Ah, tá, só isso. Tipo assim, tá bom, tanto faz. E aí eu lembro que um deles perguntou assim: a gente vai continuar tendo internet? Como se às vezes a gente pensa, né, que para os nossos filhos o que importa é o pai e a mãe tá ali, é como se. Mas eu sempre criei meus filhos bem independentes, então a gente acha que quem vai sofrer são os filhos. Não, na verdade a gente inventa essa desculpa para nossa falta de coragem. Então eu falei, mas não se preocupe, o pai de vocês vai continuar vendo vocês, ele vai morar aqui pertinho, vocês vão poder ficar na casa dele sem problema nenhum. Nada vai mudar. E continuei fazendo as coisas. Ele arrumou tudo. Aí ele parou na porta da lavanderia, entre a cozinha ali, né, e a lavanderia, e falou tchau. E eu tirei a minha luva, fui lá e abracei ele. Falei, você não vai dar tchau pros seus filhos? Daí ele falou, vou. Aí eu abracei ele, dei um tapinha nas costas e ele me apertou forte. Daí eu falei, viu, tchau não, né? Adeus, porque a partir de hoje você não toca mais em mim. E aí ele veio, deu tchau pros meninos e tal, e falou, quis deixar bem claro que a decisão era minha, que era eu que tava mandando ele embora. Daí eu falei, deixa que com os meus filhos eu me acerto. E aí ele foi embora. Eu liguei para uma amiga minha, vir almoçar aqui com a gente, porque na hora você sente alívio. Mas depois que a ficha vai caindo, tipo, eu não tinha dinheiro, eu não tinha profissão, eu não tinha trabalho, eu não tinha nada. Então aquilo para mim, assim, era como se estivessem tirando o meu chão. Eu mesma estava tirando o meu chão, na verdade. E eu tinha os meus filhos, eu não queria que eles baixassem o padrão de vida deles. Então foi assim assustador. Eu tinha na época uma videolocadora que só dava para pagar o aluguel, o pagamento dos vídeos, o imposto e o colégio dos meus filhos. E raramente sobrava R$ 50 para eu colocar combustível. Só que ele pagava todas as contas do apartamento. Porque aí ele falou que ele ia continuar pagando as contas do apartamento e a alimentação. Então eu não tinha outros gastos. Então eu pensei, bom, então se é assim, eu consigo recomeçar sim. E eu criei forças para isso e nós começamos nos adequar com aquele dinheiro. Ele pagava as contas, ele não dava dinheiro para gente e ele dava o vale alimentação da empresa. Então era um valor bem alto, dava para a gente viver tranquilamente. Quando ele saiu daqui, eu não tinha carro, nós só tínhamos um carro, que era um carro novo, e ele me emprestava o carro quando eu precisava. Então, o carro ficava um dia com ele, um dia comigo. E assim a gente foi. Enfim, aí hoje eu cheguei onde eu estou hoje, né? Mas beleza. Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. A decisão que eu tomei. Isso foi no domingo. Na quarta-feira à noite eu pirei, gente do céu! Eu tive crise de pânico, eu não tinha nenhum ansiolítico em casa para tomar. Gente, eu fiquei assim tão desesperada. E eu não tinha essas técnicas que eu passo para vocês hoje não, gente. Isso faz muito tempo. Mas eu fiquei tão apavorada, mas com tanto medo, que eu fiquei acho que com mais medo, com mais crise de pânico do que quando eu tava fazendo quimioterapia. Que às vezes eu acordava assustada e pensava, caraca, eu tô com câncer de verdade. E eu tinha uns pavor, assim. Mas nesse dia eu acho que superou tudo. Foi assim, era quarta-feira, eu não tinha vontade de fazer comida para os meus filhos. Era uma coisa assim terrível. Só quem passa por isso sabe o que eu tô falando. E aí eu liguei em todos os hotéis da cidade. E em um hotel aqui falaram que sim, que tinha um hóspede com aquele nome, o que eu acho errado até os hotéis passar, mas passaram de boas. E eu falei, me passa pro quarto dele. Ainda bem que ele não tava, gente. Ainda bem que ele não estava e ele era muito coerente. Ele tomava muito cuidado para não me magoar. Então é óbvio que depois ele mentiu.
E o cara, não, ele não tá. Gente, eu comecei a ligar de 10 em 10 minutos. Eu comecei, era umas 9 horas da noite. E eu ligava, e ligava, e ligava. Quando deu 1 hora da manhã, o cara viu que eu tava apavorada, né? Que eu precisava falar com a pessoa. E o celular dele desligado. E nada. E de repente chegou a mensagem de que tava. E de repente chegou a mensagem de que ele tinha ligado o celular e que agora ele estava, como é que fala assim? Ligue agora que o fulano está disponível. Mas eu não peguei o celular, eu repeti a ligação do hotel. E aí o cara falou para mim, liguei do fixo, né? Eu tava tão atordoada naquela noite, chorando, desesperada. E aí o atendente do hotel falou assim: sim, ele acabou de chegar, vou passar a ligação. Eu falei: ah, é a esposa dele, nem carne sabia de onde ele era, né? E aí o cara passou e ele atendeu assim, gente. Mas olha, veja, fazia 10 minutos que ele tinha chegado. O cara falou assim: não, ele chegou faz uns 10 minutos. E ele atendeu assim: alô? Daí eu falei: aonde você tava? Tipo, eu cobrando, né? O cara nem era mais meu marido. E eu: aonde você tava? Você tava com aquela piranha. E chorava no telefone, tipo, uma doida. Ele falava: eu tava dormindo. E eu: não mente pra mim, que eu tô ligando faz horas. E o cara falou que você não tava e que você chegou faz 10 minutos. Para de fingir. Você tava com aquela piranha. Ele falava: se acalma, eu não tava com ela. Ele não dizia que tava com ela, porque assim, ele viu como eu tava, ele sabia que eu tava sofrendo. E ele sabia a merda que tinha feito me traindo, né? Então, ali, e eu comecei a aceitar aquilo, sabe? De uma maneira diferente. Aí eu fui pro. Daí no outro dia eu tinha que ficar com o carro. A filha da mãe fez questão de deixar vestígios de que eles estavam juntos, sim. E eu sabia onde ela trabalhava e eu tinha acesso fácil a ela, porque ela trabalhava num lugar público, onde eu era cliente e eu passava por ali e podia conversar com ela. Aí, em uma conversa que eu causei, né, nesse ambiente de trabalho dela, ela me falou: não, naquela noite a gente tinha ido comemorar 1 ano que eu tinha perdido minha virgindade com ele, que ela tinha 17 anos quando ele conheceu ela, né, quando eles começaram a se envolver. E aí, nessa época, ela tinha feito 18. E aquilo foi me dando uma angústia e aqueles vestígios dentro do carro, sabe? Tipo assim, 2 latas de refrigerante, 2 copos de suco. Ele não tinha o mínimo de cuidado de tirar o lixo de dentro do carro quando me entregava o carro. Parecia assim, era explícito a zona ali. Mas eu queria contar pra vocês como eu tomei essa atitude. Hoje eu acho assim que eu fui muito ridícula ligar e cobrar atrás dele tipo, 3 dias depois eu pirei o cabeção e liguei e fui atrás. Hoje eu jamais faria isso. Eu acho que hoje eu não teria feito nem o que eu fiz no vídeo que eu deixei aqui pra vocês assistirem, de ir atrás da menina. Nossa, eu fiz muita coisa assim que eu hoje não faria. Mas naquela época eu fiz porque, vamos convir, né, gente? A Sil daquela época evoluiu muito para chegar na Sil de hoje, que ajuda vocês tanto aqui no canal quanto através das consultorias. Cara, eu já causei tanto divórcio em consultoria que às vezes eu fico pensando que eu sou o contrário de um juiz de paz. O juiz casa e eu descaso, porque tantas mulheres que me procuram, que sabem que o casamento não tem mais jeito, que estão sendo traídas. E quando a gente percebe que não tem mais jeito, eu ajudo muito elas a se reerguerem. E olha, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, talvez hoje eu não fosse essa profissional que eu sou, tanto aqui, lendo textos, lendo as histórias. Textos não, né, gente? São as histórias das pessoas. Lendo essas histórias, trazendo esse conteúdo para vocês e vocês me ajudando aqui com os conselhos ou respondendo. Então, eu acho que tudo o que eu passei na minha vida foi o que me transformou no que eu sou hoje. E eu continuo nessa evolução. Demorei ainda uns anos para entender como a vida funcionava, porque eu sempre cresci, né, em uma família onde minha mãe sempre me disse que eu precisava de um homem para me sustentar, porque pai e mãe só sustentavam até os 18 anos. Depois disso tinha que ser o marido. Foi assim que minha mãe foi criada, que meu pai foi criado. Então eu sempre entendia isso. Então agora eu não tinha mais o marido para me sustentar. Sustentar entre aspas, né, gente? Porque eu acho que profissão de mãe e esposa às vezes é muito mais, deveria ser muito mais reconhecida do que de uma executiva que ganha 10, 12 mil por mês. Então, sim, eu trabalhava muito, eu cuidava da casa com toda a dedicação, eu era assim, eu era
uma esposa muito dedicada nessa questão de cuidados. E, então, sim, mas eu gostava daquilo. Eu não era uma pessoa frustrada por não trabalhar fora. E ele sabia reconhecer o que eu fazia, sim. Só que aí, de repente, eu percebi que eu tinha que arrumar outro, né, gente? Porque esse não tinha mais, então eu precisava ir pro próximo. E foi outro, e foi mais um outro ainda. Então, depois disso, eu morei com mais 2 pessoas. E agora eu moro sozinha, só eu e meu filho mais novo. E eu sou muito, muito, muito feliz com a minha solitude, que é o que muitas de vocês deveriam experimentar, ao invés de ficar aí nesses casamentos fracassados, falidos, sendo maltratada, agonizando, na verdade, agonizando. Porque quando a gente tá triste, infeliz e não vê uma saída, a gente fica doente. Isso é a mais pura verdade. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo aqui, de curtir meu bate-papo, e eu vou fazer uma coisa para vocês. Se vocês querem perguntas específicas sobre minha vida, tem alguns vídeos que eu já tirei do ar, porque eu acho que hoje, nessa fase que eu tô hoje, eu consigo gravar vídeos com mais... com uma outra visão do que quando eu gravei esses primeiros vídeos há 3 anos falando sobre relacionamento abusivo, como eu me livrei de um relacionamento abusivo, sobre um marido que trocava de mulher igual trocava de terno todo dia para trabalhar. Então, se vocês querem saber mais sobre assuntos específicos do meu passado, como eu superei, como eu evoluí, como foi para mim, qual foi o sentimento, deixa aqui nos comentários que aí a gente vê o que pode fazer. Por enquanto, um beijo e até o próximo bate-papo.